Vamos iniciar aqui mais um aulão. Hoje eu vou pedir cooperação de vocês. Eu estou me recuperando de uma virose, então a voz está. Se a voz eu perceber que vou forçar muito, eu vou parar, fazer uma pausa nas gravações e semana que vem eu retorno, tá bom? Mas, mas, vamos para o nosso aulão, sabe de que hoje? De processo civil. Isso mesmo, tá? Nós veremos hoje um aulão sobre processo civil. Thaisa, como você organizou esse aulão? Foi diante de temas que a FCC vinha mais cobrando para tribunais no geral? Calma. O que aconteceu, gente, com o Código de Processo Civil? Em 2015, nós tivemos uma atualização, tá? E um novo código entrou em vigor. Código de 2015. E alguém pode dizer, Thaisa, atualiza aí, eu estou em 2024, certo? Certo. Porém, a sua banca, quando eu coloco um filtro de nível médio, tribunais, ela aparece praticamente nenhuma questão de processo civil. Para ser mais exata com vocês, tá? Eu tenho algumas plataformas de questões. Aparece pouco mais de 18 questões de nível médio, tá? Para tribunais. Quando eu amplio o filtro para nível médio, e aí ele bota técnico ministerial, assistente de procuradoria, vai ampliando mesmo esse espectro de cargos, a gente até acha um pouquinho mais, porém não chega a 50 questões. Só que eu também não posso ter por parâmetro algo de 2017 para trás, 2015 para trás, certo? Porém, o que acontece? Quando a gente trata de questões de nível superior, não, aí aumenta o espectro. E o nosso curso foi baseado mais ou menos nesse filtro maior, no espectro do que a banca vem cobrando. Porém, o aulão, eu tenho que focar no nível e nos interesses do cargo. Por isso que as questões que nós veremos aqui, todas são de nível médio, tá bom? Vamos lá, roda a vinheta e vamos conversar. Nosso aulão aqui de processo civil. Vamos lá. No primeiro momento, o que é que eu quero tratar com vocês? Tá? Eu ia tratar aqui, mas deixa eu voltar para mim. O que é que acontece? No primeiro momento, volta aqui para mim. Veja só, o processo civil é uma matéria complexa. Sim, deixa eu só conferir aqui, porque o microfone está voltado para baixo. Processo civil é uma matéria complexa, sim, certo? E não é uma matéria que a gente simplesmente com brincadeirinhas e muitos mnemônicos a gente consiga vencer. Então, é preciso muita paciência por parte de vocês, principalmente para aqueles que não são da área jurídica. Processo civil é uma matéria técnica, não dá para ficar com brincadeirinhas aqui e dizer, não, a gente vai. Não, não é assim. E é uma matéria extensa também, tá bom? Então, prestem bastante atenção, leiam o máximo que vocês puderem, resolvam o máximo de questões que vocês puderem. Por quê? O espectro está muito amplo na matéria, tá bom? Então, volta aqui. Primeiramente, imagina o seguinte, tá? Imagina o seguinte: você teve um direito violado. Que direito? Digamos que você teve. Você efetuou uma compra, certo? Comprou uma televisão. Comprou uma televisão e essa televisão ela apresentou um vício, apresentou um problema. E você diz: eu tenho direito do meu dinheiro de volta, ou eu tenho direito de ser ressarcido, ou da troca da televisão. Ou, por exemplo, eu tenho direito a um abatimento proporcional nesse preço. Você percebe, você diz: eu tenho direitos. Pensa outra coisa. Ah, eu tenho, agora, eu resolvi me separar, tá? Eu quero dar entrada numa ação de divórcio, eu quero me separar. Eu tenho direito a me separar, não preciso ficar convivendo com ninguém que eu não queira, tá? Continuar numa relação ali, num casamento que eu não queira. Eu tenho direito de me separar. Calma. Agora imagina também o seguinte, você trabalha por... A gente sabe que a jornada normal de trabalho, ela é de 8 horas diárias, tá? Podendo chegar a 44 semanais. Aí imagina que você tem trabalhado 10 horas por dia. E o seu empregador, ele não te paga hora extra. O seu empregador, ele não te paga adicional noturno. E você diz: eu tenho direito à hora extra. Eu tenho direito ao adicional noturno. Tudo isso que eu estou querendo te mostrar é o seguinte. Percebe quantos direitos as pessoas elas reconhecem que têm? Porém, nem todas as pessoas elas buscam a efetivação desses direitos quando eles são violados ou elas estão ali com ameaça deles serem violados.
E por quê? Apesar das pessoas reconhecerem o direito material, tá? Elas, muitas vezes, elas não têm interesse no instrumento que vai levar à realização desse direito. E que instrumento é esse? O processo. O processo é um instrumento. É muito fácil reconhecer os direitos, tá? E muita gente diz, eu tenho direito. E tem aqueles descrentes que diz, isso não dá em nada. Eu não quero problema. O problema, muitas vezes, é o processo. Porque o processo é algo extenso mesmo, gente. O processo ele é complexo porque existe um procedimento, existe uma liturgia a seguir, existem prazos a cumprir, tá? E existem condições para você dar entrada numa ação. Tudo isso é processo. E processo é o meio, é a forma, é o instrumento que vai fazer você ter acesso ao que o juiz diga sobre o seu direito. Thaís, então quer dizer que se eu der entrada num processo, necessariamente eu vou ganhar, eu vou ter minha ação como procedente, né? Porque o termo jurídico é esse, procedência da ação? Não necessariamente, gente. Você tem o direito de propor a ação. Não necessariamente o provimento dessa ação, a resposta que você vai receber por meio de uma sentença, vai ser que essa ação é procedente. É para isso que existe o processo. Porque no processo, você e a parte contrária, que está resistindo a conceder esse seu direito, imagina na situação da loja, tá? Que você adquiriu ali uma TV. Imagina o seguinte, cara, se por um lado você tem um direito, do outro lado alguém está resistindo a reconhecer o seu direito. Essa pretensão que a gente chama resistida se chama lide. Isso gera uma lide, um conflito entre as duas partes. E como é que você vai resolver isso? Antigamente as pessoas resolviam, lembra do Código de Hammurabi? Olho por olho, dente por dente. Mas não é assim, gente, hoje. Para que a gente resolva, para que a gente ponha em prática, para que a gente, se eu tenho um direito ameaçado, ou se eu já tenho um direito lesado de ter sido lesionado, tá? Se eu já tenho um direito assim, que ele foi lesado, que está com ameaça de lesão, eu preciso de uma resposta. Mas para eu ter essa resposta do judiciário, o judiciário não vem na minha casa, tá? O judiciário não vem, Thaisinha, vem cá. Ele não faz isso. Você tem que buscar o judiciário. E é aí que começa aquela questão de inafastabilidade da jurisdição, quando você, procura a jurisdição, tá? E por quê, gente? Tudo isso começa quando você dá entrada numa ação. Thaisa, eu posso dar entrada numa ação? Depende, tá? Por quê? Perceba, todo mundo vai ter um tipo de capacidade, certo? Todo mundo, só, vai ter a capacidade de ser parte, tá? Porém, nem todo mundo vai ter a capacidade de estar em juízo. Para que eu tenha essa capacidade de estar em juízo, eu preciso ali, não estar sendo representado e nem assistido por alguém. Ou seja, eu preciso ser plenamente capaz. Capacidade de contrair direitos e obrigações, por exemplo, capacidade de ser parte, todo mundo tem, basta você ter personalidade civil, certo? Agora, a capacidade processual é aquela que vai te trazer a legitimidade para estar num dos polos da ação. E para isso você tem que estar plenamente capaz ali. Então perceba aqui que nessa relação você tem várias condições. E tem mais. A capacidade postulatória, que é aquela de você postular em juízo, ela é dos advogados em regra. São eles que têm essa capacidade para dar entrada com uma ação, com uma petição inicial. Mas, Thaisa, nos juizados especiais eu posso dar entrada numa ação sem advogado. Verdade. Nos juizados especiais cíveis, tá? Você até tem essa prerrogativa, certo? Então perceba, você quando tem um direito lesado, você vai bater na porta do judiciário para que ele responda a sua pretensão. E para isso você utiliza o direito de ação. E esse direito de ação, ele é completamente autônomo do direito material. Eu tenho o direito de entrar em ação, de dar entrada com ação ali por meio do meu advogado. Eu tenho o direito de ação, tá? E esse direito, ele é autônomo em relação ao meu direito material. Porque vai ter gente que vai dizer, não, tá, é claro que essa pessoa não tem direito. Mas não importa, o direito de ação, ele é o quê? Autônomo, gente.
É um direito autônomo, tá? Aí tem mais um pouquinho. O que é que você faz? Ó, deixa eu mudar aqui. Ó. O que é que você faz? Você, quando você dá entrada com uma ação, diante de uma pretensão ali que existe de uma lide, você quer que o Estado responda a algo. E para isso, é aí que você vai entender o que é jurisdição. Porque a jurisdição é esse poder, dever do Estado de te dar uma resposta, de dizer o direito no caso concreto, certo? A jurisdição, gente, ela vai fazer isso com você, ela vai fazer com que o Estado, certo? Com que o Estado, no caso concreto, ele diga o direito. Thaisa, ainda que ele diga que foi improcedente, ainda que eu perca, sim. Mas tudo isso, gente, vai acontecer por meio do processo. Você unilateralmente vai dar entrada numa ação, tá? A ação você provoca o Estado. O Estado, o que é que ele vai fazer ali? Começa o processo. E o processo, como eu disse, ele é ritmado, ele é cheio de atos, tá bom? Com esses atos, o que é que o Estado vai fazer? Eu vou chamar outra parte por meio de uma citação. Você vai citar a outra parte para que ela apresente uma resposta. E aí a outra parte vai dizer, ó, a Isa comprou essa televisão já tem 10 anos, ela não tem mais que estar falando em direito, porque já passou até a garantia dela. Entendeu? Porém, Thaisa tinha direito da entrada com ação? Claro, o direito de ação ele é autônomo em relação ao direito material. O que seria discutido ali, o que vai ser discutido nessa causa, você discute durante o processo, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Vamos começar aqui. Deixa eu só voltar. Opa. Aulão de processo civil. Vamos iniciar aqui, tá certo? Fiz uma pequena introdução. Vamos lá. Em relação ao valor das causas, o juizado especial tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas aquelas cujo valor não exceda a. Presta atenção. Essa questão caiu algumas vezes, certo? Falando sobre essa competência dos juizados. Os juizados especiais, gente, dentro do processo civil, é um microsistema. Você vai ter um procedimento ordinário e um procedimento sumaríssimo. Os juizados, eles são um microsistema. Por quê? Porque eles vão destoar do resto das coisas que nós veremos durante aqui esse aulão. Por isso que eu trouxe ele primeiro e no final eu trago outra questão repetida mesmo. Só para a gente massificar ali o conteúdo. De início, o que é que eu quero que vocês percebam aqui? Qual é o valor da causa? Já que eles estão cobrando isso, já que a FCC sinalizou 2 vezes em 2023 que isso era importante para ela, qual é o valor da causa, tá? Ó, que você poderá dar entrada ali no juizado. Em relação ao valor das causas, o juizado especial tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas aquelas cujo valor não exceda a, já falei, né? Já dei um spoiler hoje, a 40 salários mínimos, gente. O correto aí é 40 salários mínimos. Porque no juizado, com advogado, tá? Você falei, agora que eu me recordei aqui. No juizado, com advogado, você pode dar entrada nas causas de até 40 salários mínimos, tá? Um dos parâmetros de competência é esse deles. Agora, se você pode dar entrada sem advogado, sim, em causas de até 20 salários mínimos. Até 20 salários mínimos você pode ir no juizado sem advogado, tá bom? E se o juizado especial for federal, 60, né? Vamos aqui, ó. Competência em razão da matéria nos juizados. Primeira delas, que não exceda a 40 salários mínimos. Essa a gente já viu. Deixa eu puxar aqui essa câmera, tá? Não exceda 40 salários mínimos, tá? Além disso, a ação de despejo, desde que seja para uso próprio. Cuidado, porque ele pode dizer que é ação de despejo para uso próprio ou de terceiro, de um familiar seu, tá bom? As ações possessórias sobre bens imóveis de valor que não exceda ali os 40 salários mínimos, tá bom? De uma ação possessória sobre bens imóveis de valor que não vai exceder aqui os 40 salários mínimos. E aqui ele traz uma outra hipótese que está prevista no artigo 275 do antigo CPC, tá? Essa hipótese aqui é uma hipótese um pouco extensa e eu nem vou trazer porque o antigo CPC não está mais em vigor. Porém, ele faz uma ressalva.
Enquanto não houver uma lei regulamentando isso, a gente vai utilizar o CPC antigo, tá bom? Deixa isso de lado e foca primeiro nos 40 salários mínimos, depois ação de despejo para uso próprio, depois as ações possessórias, tá? Reintegração de posse, manutenção de posse, sobre bens imóveis de valor que não exceda a 40 salários mínimos. Ok, vamos lá. Causas excluídas dos juizados. Quais causas são excluídas do juizado especial? As causas de natureza alimentar, as causas de natureza falimentar, as causas de natureza fiscal e de interesse da Fazenda Pública. Thaisa, mas existe juizado da Fazenda Pública, mas não é esse juizado aí, gente, tá bom? Ó, as causas relativas a acidentes de trabalho, resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Um outro ponto é, quando a parte fizer opção pelo procedimento do juizado, automaticamente essa parte vai renunciar ao crédito excedente. Ah, Thaís, eu tinha uma causa que valia 100 salários mínimos. Mas a partir do momento que você adota o procedimento do juizado, já era. O excedente é os 40 salários mínimos, tá? Gente, o juizado especial, quando eu falo de microsistema, por que tem todas essas regrinhas? Porque esse microsistema, ele veio para implantar uma maior simplicidade no processo. Você imagine que no processo civil comum, num processo comum ordinário, tá? Numa ação de conhecimento, que é aquela primeira ação que você dá a entrada. Por vezes, o CNJ, numa radiografia que o CNJ fez, disse que essa ação de conhecimento estavam durando em média, para você ter algum provimento ali, alguma decisão, 3 anos. 3 anos! Vocês têm noção? Só que isso pode chegar a 6. Por quê? Porque o processo ele é ritmado. O processo ele tem ali uma liturgia com atos muito complexos. O juizado especial veio para quebrar isso, para desmistificar isso. Tanto é que você tem critérios informadores do juizado, que eu trago até um mnemônico aí, que é o Césio, tá? Por quê? No juizado você busca celeridade, economia processual, simplicidade dos procedimentos. Tanto é que se precisar de algo mais que você não possa fazer no juizado, sabe o que vai acontecer? Opa, o processo que estava no juizado vai ser transformado, vai ser encaminhado para o juízo comum. Se você precisar de muitas perícias, se você precisar de algo muito complexo, não fica. Aqui é simplicidade, é o critério da simplicidade. Olha o que eu falei, no Césio. Césio é um mnemônico, né? Então, por quê? Você vai ter aqui, você vai buscar no juizado economia processual, simplicidade, informalidade, oralidade. Tudo isso, gente, tudo isso acontece nos juizados para que a gente, tenha uma maior celeridade. E o juizado, ele prima ainda pela conciliação. Sério, sério, tá? Sério. O juizado, ele vai buscar a conciliação. Thaisa, isso não é um princípio também agora no processo civil, não? Sim. Depois de 2015, o próprio Código de Processo Civil, ele fala que todas as partes envolvidas ali, juízes, advogados, os promotores, vão buscar essa conciliação, tá? Vão ali em todos os graus buscar essa conciliação. Mas isso era algo que, quando o juizado foi criado, era do juizado, lá desde 95, essa conciliação, essa busca por uma justiça, numa autocomposição ali, sem um provimento de alguém dizendo o que vai acontecer. Imagina, as duas partes cedem alguma coisa para que elas possam realizar ali uma autocomposição. Volta aqui. Ainda tem mais um pouquinho. Vamos lá. Além disso, em relação à competência, tá? Territorial, você vai ter o seguinte: as ações serão propostas, em regra, no domicílio do réu ou a critério do autor no local onde o réu exerça as suas atividades. Então, ou no domicílio dele ou no local onde ele exerce as atividades. Uma outra competência seria o do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. E 3, do domicílio do autor ou do local do ato ou fato nas ações aqui para reparação de dano, tá bom? Percebam isso aqui. Vamos mais. Próxima questãozinha aqui. Segundo as normas fundamentais do processo civil, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, sendo vedada a arbitragem. Gente,
Novas formas de composição, né, de autocomposição, de heterocomposição foram criadas com o novo CPC, né? E foram, na verdade, trazidas expressamente. Então, realmente, pelo princípio da inafastabilidade aqui da jurisdição, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Porém, é permitida a arbitragem. Esse é o erro aqui da letra A. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pronto. Questões técnicas aqui resolvidas. Vamos lá. A letra A tá errada porque não é vedado, gente, aqui, ó, a arbitragem, tá bom? Letra B. A solução consensual dos conflitos, tá? A solução consensual dos conflitos se insere no âmbito da liberdade individual, não cabendo ao Estado promovê-la. Cara, o Estado, ele é um dos autores que poderá sim, na verdade, propor a solução, propor a conciliação, tá? Porque hoje o processo ele prima por isso. Vamos mais. Letra C. Não se proferirá em nenhuma hipótese, cuidado aqui, decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Deixa isso aqui, deixa quietinho, né? Letra D. O juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, mesmo quando a matéria que possa conhecer de ofício. Interessante essa daqui, viu? Letra E. Os juízes e os tribunais atenderão obrigatoriamente não, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Gente, deixa eu trazer aqui uma coisa para vocês, tá? Ó, normas processuais fundamentais, tá? Vamos trazer alguns princípios aqui para a gente conversar. Primeiro, o princípio da duração razoável do processo e da primazia do mérito. O que é que vai acontecer? No processo civil, primeiro, eu estava falando aqui de duração do processo, que em regra, ele não é tão razoável assim. Porém, o artigo 4º aqui, ele traz como princípio a duração razoável desse processo e que a parte ela tenha uma solução integral do mérito. Isso não quer dizer que o seu pedido será procedente, quer dizer que o mérito será resolvido. 2. Princípio da boa-fé processual. Quem de qualquer forma está ali no processo, está participando do processo, deve se comportar de acordo com a boa-fé. Princípio da cooperação. Todos os sujeitos do processo, o que é que vai acontecer? Eles devem cooperar entre si para que se obtenha o quê? Em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Paridade de armas, ampla defesa e contraditório. Ali no processo vão ser conferidos meios e o tratamento entre as partes deve ser paritário, tá? Além de ser concedida ali ampla defesa e o direito ao contraditório. Princípio da proibição da decisão surpresa. O juiz não pode, gente, decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Vê aí o gabarito da nossa questão, né? Falar aqui ainda do princípio da publicidade e da fundamentação. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas as suas decisões, sob pena de nulidade. Vamos voltar lá para a nossa questãozinha. Vê aqui, ó. O que é que a letra D fala? O juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, mesmo quanto à matéria que possa conhecer de ofício. Resposta aqui, ó, letra D, tá bom? Vamos lá. Próxima questão. No que se refere às normas fundamentais do processo civil, letra A. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Opa! Já trouxe aqui o princípio, né, da primazia do mérito e do princípio da cooperação junto com o princípio da duração razoável do processo, tá? Letra A, vou deixar aqui. Vamos deixar um asterisco na letra A e vamos continuar. Letra B. É assegurado às partes tratamento diferenciado em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, inclusive quanto ao contraditório, a ser discricionariamente resguardado a elas pelo juiz. Gente, lembra do princípio da paridade, tá? Paridade de armas. Tratamento diferenciado aqui às partes, ó.
Vamos mais, letra C. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, excluída a atividade satisfativa. Não, excluída não. Letra D. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, salvo se tratar-se de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Perceberam aqui, né, que ele gosta dessa pegadinha. Errada aqui a letra D. Porque, ainda que se trate de matéria em que ele deva decidir de ofício, ele não pode, aqui pelo princípio da proibição da decisão surpresa, promover ali nenhum julgamento sem que tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Letra E. Os juízes e tribunais atenderão, de novo, obrigatoriamente, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Errado, tá? Errado aqui. Resposta correta, gente, letra... Qual é a resposta correta aqui? Letra A, né? Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justo e efetiva. Isso aqui, né, é o nosso princípio da cooperação. Tá aí, tá? Princípio da cooperação. Vai estar aí para vocês disponível depois no material, tá bom? Vamos para a próxima. Embora os atos processuais sejam públicos... Opa, ó, já trouxe aqui uma concessiva, né? Embora os atos processuais sejam públicos... Deixa eu puxar aqui. Os processos deverão tramitar em segredo de justiça quando? Opa, o que é que ele quer? O que é que ele está perguntando da gente aqui nessa questão? Se nós sabemos as hipóteses em que os processos tramitarão em segredo de justiça, apesar dele já afirmar, ó, em regra, os atos processuais serão públicos. Mas tem alguns casos que eles figurarão em segredo de justiça. Vem cá, vem para esse nosso próximo slide aqui. Os atos processuais, em regra, eles serão públicos e vão independer de forma, salvo se a lei assim o prescrever, tá? Se a lei disser, ó, para você vender um imóvel com um valor superior a 30 salários mínimos, precisa de uma escritura pública, opa, então, ó, a lei está exigindo uma forma, mas quando ela não exigir, independe de forma. E nesse caso, a forma que ele for praticado vai ser válida, tá bom? A não ser que aqui, né, possa causar algum tipo de prejuízo. Agora, quais as hipóteses em que esse processo correrá em segredo de justiça? Vê só. Em que o interesse público ou social exija. Se o interesse público ou social exigirem, os processos ali correrão em segredo de justiça. Além disso, ó, quando versarem sobre casamento, separação, divórcio, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Então, nesses casos aqui, vão figurar em segredo de justiça. Além disso, ó, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Se os dados que constam ali naquele processo estão protegidos pelo direito constitucional à intimidade, o processo civil aqui vai correr em segredo de justiça. Ó, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Não é em qualquer caso, tá? Essa confidencialidade aqui da carta arbitral deve ser comprovada em juízo. Vamos lá responder nossa questão. Opa! Ó, embora os atos processuais eles sejam públicos, os processos deverão tramitar em segredo de justiça quando tratarem de cobrança de créditos públicos, não, né? Tiverem por parte pessoa absolutamente incapaz. Nós vimos isso, gente? Não, né? Ó, nele constarem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Deixa isso aqui. Envolver interesse do espólio. Opa, não, tá? Não, ninguém falou espólio ali naquelas ações que correriam em segredo de justiça, certo? Versarem sobre arbitragem. Opa, ainda que não haja sido estipulada cláusula de confidencialidade. Ah, errado, né, gente? Porque, inclusive, o Código de Processo Civil fala que a cláusula de confidencialidade ela deve ser ali, ó, confirmada em juízo, certo? Resposta correta aqui, ó, letra C. Vê aqui, ó.
Quando versarem sobre a arbitragem, inclusive sobre o cumprimento da carta arbitral, ó o que ele fala aqui, ó, nesse tópico. Desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada em juízo. Não foi esse o caso, né? Então, respostinha correta aqui, letra C, tá? Vamos lá, próxima. Segundo o Código de Processo Civil, é possível estabelecer calendário, tá bom? Calendário, estabelecer aqui, ó, calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Esse calendário será fixado de comum acordo. Gente, isso foi uma inovação muito grande, porque você imagina, todos os prazos antes estavam ali condicionados ao juiz, certo? Todos os prazos antes estavam condicionados, ó, ao juiz deferir esses prazos, porque ele quem ditaria o ritmo, certo? Aí, agora, com essa inovação, é possível, sabe o quê? Um calendário que as partes vão estabelecer. E para alterar esse calendário, vai precisar de um motivo. Ó, você só altera o calendário excepcionalmente, por um motivo justificado, certo? Deixa eu mudar aqui. Vamos mudar aqui para o nosso... Opa. Vamos lá. Vamos lá. Características. Ó, vamos para as características desse calendário. Quem é que vai fixar? O juiz e as partes vão poder aqui, ó, fixar um calendário. Para quê, Thaisa? Para a prática de atos processuais. Qual é a força desse calendário? Vai vincular, gente, tanto as partes quanto o juiz, tá bom? A alteração dos prazos desse calendário só ocorrerá excepcionalmente quando justificado. E tem mais. Os atos que foram previamente acordados ali no calendário vão dispensar o quê? A intimação. De quê? Dos atos processuais e da realização de audiências. Então, vamos para a nossa questão. Ó, esse calendário será fixado de comum acordo entre as partes, independentemente da concordância do juiz. Não, olha o que ele está querendo, olha o que ele está perguntando para a gente. Quem vai fixar o calendário? Gente, partes e juiz. Se for só isso que ele esteja querendo da gente, vamos só procurar a correta. Letra B. As partes, independentemente da concordância do juiz, que ficará obrigado a observar os prazos e datas nele estabelecidos, exceto no tocante à realização de audiências. Opa! Errado aqui a letra B também. Cadê? Letra C. As partes e o juiz, que ficará obrigado a observar os prazos nele estabelecidos, inclusive para a prolação das decisões. Não falamos sobre isso, né? Os quais somente poderão ser modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Vamos para a letra D. As partes e o juiz, que ficará obrigado a observar os prazos nele estabelecidos, inclusive para a prolação das decisões, salvo se inferiores àqueles dispostos em lei. Letra E. As partes e o juiz, que não poderá em nenhuma hipótese modificar os prazos nele estabelecidos, salvo por expressa concordância dos litigantes. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui a letra A, que eu dei um pulo nela, né? As partes, independentemente, não. Isso vai ser... Ó, os prazos vão ser confirmados aqui entre partes e juiz, tá? Resposta correta, gente, letra C, tá? Depois dei uma revisada nessa questão do calendário, que é muito importante, né? Já que agora as partes poderão realmente fixar um calendário para a prática dos atos. Vamos para a próxima. Os estados, o espólio, o condomínio e a massa falida serão representados em juízo respectivamente. O que é que eles querem saber aqui, ó? Logo no início da aula de hoje eu estava falando de capacidade, né? Capacidade de ser parte, capacidade processual, capacidade postulatória. O que acontece? Algumas pessoas elas serão representadas tanto ativa quanto passivamente por outras pessoas, tá? Quando eu falo pessoas, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Mas aqui, vamos ver sobre essas pessoas jurídicas. Presta atenção aqui, ó. Gente, serão representados ativa e passivamente. Vê só, aqui, ó. Vamos lá. A União, pela Advocacia Geral da União, mais conhecida como AGU. Tá? A União será representada pela AGU. Cuidado, porque as bancas gostam de colocar que é pela PGR, pela Procuradoria Geral da República. E não, gente, é pela Advocacia Geral da União. Estados e DF serão representados por seus procuradores, nas procuradorias dos estados, tá?
A novidade aqui, ó, de 2022 é sobre os municípios. E por quê? Os municípios eles serão representados pelos seus prefeitos, pelo procurador do município ou por associação de representação dos municípios. É claro que nesse caso aqui, o chefe do Poder Executivo, no caso, o prefeito, ele vai ter que autorizar, tá bom? Cuidado também em relação aos estados, porque eles podem dizer aqui, ó, que serão representados pelos seus governadores. Cuidado, tá? Que isso é pegadinha. Autarquias e fundações de direito público, porque vocês sabem, pode ter fundação pública de direito público ou de direito privado. Autarquias e fundações de direito público, tá? Por quem a lei do ente federativo designar. Por quem a lei do ente federativo designar, tá? Massa falida. Ó, a massa falida ela será representada pelo administrador judicial. Herança jacente ou vacante, aqui nesse caso, pelo curador, tá? São aqueles casos, gente, que ou você não conhece os herdeiros ou que você não tem herdeiro. Vai ficar para quem? Geralmente vai ficar ali para o Estado, tá? Vamos lá. Espólio. Para o espólio, tá? Quem representa o espólio é o inventariante. Cuidado, porque as questões elas podem chegar aqui e dizer que quem representa o espólio, tá? São os herdeiros. Alguém morreu, tá? O acervo de bens ali, o espólio. Quem vai representar esse espólio, tá? Quem é que vai representar esse espólio? O inventariante, certo? Não são os herdeiros. Porque dentre os herdeiros pode ser eleito um inventariante, gente. Tá bom? Pessoa jurídica. Quem representa a pessoa jurídica? Cuidado aqui também. Quem os atos constitutivos dela, ó, se você tem lá uma pessoa jurídica que tem um estatuto, dá uma olhada no estatuto da pessoa jurídica, quem vai representar ela. Agora, se esse estatuto não falar nada, quem vai representar essa pessoa jurídica é os seus diretores, tá bom? Condomínio. O condomínio ele pode ser representado pelo síndico, ó, tá? Ou por um administrador. Sociedade ou associação irregular ou entes despersonalizados. Quem vai ali representar? O administrador desses bens. E se for uma pessoa jurídica estrangeira, o gerente, o representante ou administrador da filial, da sucursal aqui no Brasil, tá bom? Vamos para a nossa questão. Os estados, o espólio, o condomínio e a massa falida serão representados em juízo por quem, gente? Estado é representado por quem? A gente já viu, né? Procurador. O espólio é representado por quem? Pelo inventariante. O condomínio ele é representado pelo síndico, tá? Síndico ou administrador. E a massa falida, gente, ela é representada por quem? Tá? Ela é representada por quem, a massa falida? Pelo administrador ali. Opa. Vamos procurar agora, judicial. Vamos lá. Os estados são representados por seus procuradores. Aqui tá certo. O espólio pelos herdeiros? Não. Sai letra A já da jogada. Estado é representado pelo governador? Não. Já sai letra B. De novo, letra C, o governador sai. Letra D, por seus procuradores. Aqui tá certo. O espólio pelo inventariante, certo. O condomínio pelo administrador síndico, certo. E a massa falida pelo administrador judicial. Até aqui a letra D está correta. Vamos olhar a letra E. Os estados por seus procuradores, o espólio por seus herdeiros? Não, errado aqui também a letra E. Correta aqui, gente, letra D, tá bom? Vamos para a próxima. Essa questão aqui, eu trouxe essa questão, é da FCC, mas é uma questão que estava no acervo de um concurso para assistente do Ministério Público. Então, por isso que o tema está versando aqui sobre o Ministério Público. Lembra que eu falei que as questões de nível médio, elas estavam escassas em relação à FCC? Quando se tratava de processo civil? Mas vamos lá, porque o tema é interessante. Vê só. O Ministério Público, tá? Como fiscal da ordem jurídica. Mas vamos ver qual é a competência natural, tá? Do promotor natural. Qual é a competência dele? Defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis, tá? Que aqueles direitos que vão ali reger, que vão ali ser direitos de uma parcela das pessoas ou de um grupo de pessoas que são indisponíveis, certo?
Fiscal da ordem jurídica. Quando ele atua como fiscal da ordem jurídica, você vai ter ali, primeiro, as hipóteses que são previstas nas leis que regulam a carreira ou na Constituição Federal, mas o Código de Processo Civil traz 3 hipóteses que são as que as bancas gostam de cobrar quando forem perguntar nesse tema. Fiscal da ordem jurídica, ele vai atuar quando interesse público ou social estiver envolvido, interesse de incapaz. Gente, lembra disso, Por exemplo, você ali, você quer se divorciar, tá? Lembra da situação do divórcio. Você quer se divorciar, mas você tem filho menor. Quando tiver interesse de incapaz, você não vai conseguir fazer esse divórcio no cartório, né? Em regra, você vai precisar ir para a justiça. E porque esse divórcio no cartório, você não pode ter incapaz, menores envolvidos. Por quê? Porque você precisaria aqui do fiscal da ordem jurídica. E para isso, na jurisdição, tá? Vamos lá. Ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Litígios coletivos. Atenção, que eu vi que isso era recorrente nas bancas. A participação da fazenda pública não configura ali, por si só, uma hipótese de intervenção do Ministério Público. Vê como isso é pegadinha de prova, né? Se o Ministério Público... Então percebam aqui, gente, a nossa questão, ela está querendo de nós, né? A hipótese quando o Ministério Público intervém como fiscal da ordem jurídica nos processos. E nesse caso, vamos lá. A intervenção do Ministério Público é obrigatória, ela quer o caso de intervenção obrigatória, tá? Como fiscal da ordem jurídica nos processos em que houver interesse público ou social, calma, vamos lá. Uma das partes estiver desacompanhada de advogado, isso não, né, gente? Houver litígio de qualquer natureza, cuidado, pela posse de terra urbana ou rural. Lembra que ele falou lá que quando houver litígio coletivo. Letra D, a fazenda pública figurar como parte. Lembra que eu disse que elas adoram essa pegadinha de dizer que é obrigatória a presença do Ministério Público quando a fazenda pública figurar como parte, e não é, tá? Não é. Uma das partes for beneficiária da gratuidade da justiça. Calma aí, né, gente? Vejam só. O que é que a gente viu agora há pouco? Que, no caso, se houver interesse público ou social, ok, o Ministério Público vai atuar. Nos demais casos, tiver desacompanhado de advogado, não, tá? Não. Eu até trouxe aqui para vocês, as hipóteses que ele fala, hipóteses previstas em lei ou na Constituição, certo? Que isso aqui é muito genérico, não vai ser cobrado na sua prova. Mas interesse público ou social, interesse de incapaz, litígios coletivos, cuidado, né? Porque lá ele falou em litígio de qualquer natureza. E ainda falou aqui, a participação da fazenda pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público, tá? Lembra aqui, nessa situação dos incapazes é bem interessante como esse exemplo que eu dei para vocês do divórcio, tá? Por quê? Gente, pense que, por exemplo, quando a gente trata de divórcio, você não só vai ter ali os direitos dos pais envolvidos. Quando tem filhos menores, você também tem filhos menores envolvidos. Então, o que acontece? Se você for fazer isso no cartório, sem uma fiscalização do Ministério Público, isso poderia gerar prejuízo para os menores. Existem exceções, Thaís? Até existe. Se você tiver resolvido previamente as questões dos menores na justiça, aí você pega e dá entrada no cartório extrajudicial, no divórcio, né? No divórcio extrajudicial em cartório. Por quê? Você já resolveu, por exemplo, guarda. O Ministério Público não precisa ser fiscal da lei quando você tem uma guarda? Sim. Mas veio a complicação. Então, antigamente era vedado, tá? Simplesmente vedado. Hoje em dia, alguns estados eles já permitem que isso aconteça, tá? O divórcio extrajudicial com filhos menores, desde que as questões relativas aos direitos dos menores tenham sido resolvidas previamente, tá? Vamos lá, próxima questãozinha. De acordo com o Código de Processo Civil, aos auxiliares da Justiça. Primeiro, quem são os auxiliares da Justiça, né? Primeira coisa que a gente tem que definir. Porque, você vai ter ali, na relação, as partes, os procuradores das partes, juiz, Ministério Público, mas quem são os auxiliares da Justiça, gente? Pensa aí, os auxiliares são os escrivães, os técnicos judiciários,
os peritos, todas aquelas outras pessoas que estão ali envolvidas no processo, certo? Mas você tem partes, procuradores, juiz e os auxiliares da justiça. A questão está versando sobre os auxiliares da justiça. Vem cá. Ó, a questão ela vai tratar, gente, sobre impedimento e suspeição, tá? Então vamos lá. Vamos lá aqui. Ó, em relação ao impedimento, o impedimento ele traz causas legais que você consegue identificar, certo? Existe uma presunção ali nos impedimentos absoluta de parcialidade e é vedado ao juiz exercer as suas funções no processo. Já os casos de suspensão, você tem uma presunção relativa, tá? E preste atenção numa coisa: o juiz, tá, pode declarar ser suspeito no processo por motivo de foro íntimo, sem precisar justificar de acordo com o Código de Processo Civil. Cuidado, tá? Será ilegítima essa alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega. Tu imagina, alguém provocou em juízo a suspeição e depois está dizendo, ó, não tem como ser julgado por esse juiz porque ele é meu inimigo, mas foi ele quem provocou. Ou a parte que alega houver praticado ato que signifique manifestação do arguído. Ele aceitou que o processo continuasse. Algumas características aqui do incidente, né? Autos apartados. As partes elas terão 15 dias para arguir, tá? Esse impedimento ou essa suspeição. Aplicam-se os motivos de impedimento de suspeição a quem, gente? Aos membros do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo. Depois, eu vou deixar aqui para vocês os casos de impedimento do CPC e os casos de suspeição. Percebam que os casos de impedimento são mais claros, porque você não tem muito como discutir. Olha, vê só, em quem interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. É muito fácil provar isso, tá? O cara funcionou, por exemplo, como membro do Ministério Público em outro processo, tá? Ou no processo. Gente, não tem como ele julgar, não tem como ele ser juiz ali, certo? Ó, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Imagina que o juiz, que antes era um juiz que estava ali no primeiro grau, já julgou esse processo e depois o processo cai de novo nas mãos dele no segundo grau. Está impedido. E isso é muito fácil, porque nos próprios autos consta o nome dele. Depois deem uma olhadinha, tá? Porque as bancas adoram colocar questões com base em impedimento e suspeição. Vale muito a pena investir um pouquinho do seu tempo nisso aqui, porque as bancas elas só trocam, gente. Diz que é caso de impedimento e traz um de suspeição, ou diz que é caso de suspeição e traz um caso de impedimento, tá bom? Vamos lá julgar a nossa questãozinha aqui. Opa! De acordo com o Código de Processo Civil, aos auxiliares da Justiça, inclusive ao oficial de justiça, aplicam-se no que couber os motivos de impedimento e de suspeição previstos para o juiz. Deixa aqui reservada a letra A. Letra B. Com exceção do perito, aplicam-se no que couber os motivos de impedimento previstos para o juiz, mas não os de suspeição. Errada, tá? Com exceção do oficial de justiça, do perito e do chefe de secretaria, não se aplicam os motivos de impedimento ou suspeição previstos para o juiz. Errado também. Letra D. Com exceção do mediador, aplicam-se no que couber os motivos de impedimento e de suspeição previstos para o juiz. Errado também. Com exceção do perito, não se aplicam os motivos de suspeição previstos para o juiz, mas outros estabelecidos especificamente, segundo a função que exercem no processo. Gente, é errado isso aqui, né? Porque, inclusive, o oficial de justiça vai ser aplicado. Resposta correta aqui, letra A. Tá? Continuando, vamos lá. Próxima questãozinha aqui. Vamos lá, gente, para a próxima questão. Rodolfo ajuizou ação contra Felipe, versando litígio sobre direito indisponível. Opa! Deixa isso aqui. Devidamente citado, o réu não ofereceu contestação no prazo legal. Opa! Tornando-se o quê? Revel. Realmente é isso que fala a revelia, né? Quando a gente foi citado e não apresenta o que, gente? Não apresenta contestação no prazo correto. E o que é que vai acontecer? Se você devidamente citado não apresentar, ou se você não apresentar contestação no prazo, o Código de Processo Civil já diz, vão se presumir ali verdadeiros as alegações de fato que foram formuladas pelo autor.
sério, sério. Porém, ele traz exceções. Então, ó, o que é que ele diz? A revelia ela vai implicar ali que os fatos que o autor indicou na petição inicial, os fatos vão se presumir verdadeiros, certo? Essas alegações. Mas tem alguns casos que isso não vai acontecer. Quando? Por exemplo, tem pluralidade de réus e algum deles contestou a ação. Não vai. Ou, se o caso, se o problema, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, como foi esse que foi falado aqui na questão. Ou, se a petição inicial ela não tiver ali acompanhada de algum elemento que seja considerado, de um instrumento que seja considerado indispensável para provar o fato. Ou, tá, também nos casos em que as alegações de fato formuladas pelo autor forem, inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante nos autos. Vamos julgar aqui essa questão. A gente já viu o seguinte: se o autor devidamente citado não apresenta a resposta, não apresenta a contestação, por quê? Se eu tenho uma ação, se o autor protocola uma ação, o réu, o que é que ele tem o direito? Nasce para o réu o quê? O direito dele contradizer o que o autor está falando. Lembra do início? Se duas pessoas têm, uma pessoa tem um direito que está sendo resistido por outra parte. Para o processo iniciar, essa outra parte ela precisa ser o quê? Citada para apresentar uma resposta. Ela foi devidamente citada e mesmo assim não apresentou resposta. Qual é o nome dela aqui? Réu, revel, revelia. E o próprio Código de Processo Civil ele vai dizer para você, vão se presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial, já que a pessoa foi citada e não falou nada. Ela é revel, tá? Tá sendo julgada agora a revelia. Thaisa, me diz uma coisa. Isso aí a gente está tratando aqui de processo civil, lembrem disso, tá? Lembrem disso. Só que tem alguns casos que o próprio Código de Processo Civil ele fala que a revelia, essa presunção de veracidade não se aplica. E um dos casos são nos litígios que versem sobre direitos indisponíveis, como esse que a gente está vendo aqui na questão, tá? Então vamos procurar aqui a resposta. O que é que ele diz? Rodolfo ajuizou a ação contra Felipe, versando o litígio sobre direito indisponível. Devidamente citado, o réu não ofereceu contestação no prazo legal, tornando-se a contestação aqui, prazo de 15 dias, né, gente? Tornando-se o quê? Revel. Nesse caso, a revelia impõe que o pedido seja julgado procedente? Claro que não, né, gente? Numa ação, tá? Uma ação você vai ter ali, né? Os fatos, fundamentos e o pedido dessa ação. Olha o que ele está dizendo. O pedido geralmente é o que a gente quer. Seja julgada procedente essa ação, porque eu quero isso, isso e aquilo, tá? Pedido. Aí o que é que ele está dizendo? Se a outra parte não contestou, se o processo está sendo julgado à revelia, então, nesse caso, o pedido deve ser julgado procedente? Não, nada a ver. O juiz vai avaliar, tá? E ele tem que fundamentar a sua decisão. Não é porque a outra parte não apresentou contestação que automaticamente o pedido vai ser julgado procedente. Errada aí a letra A. Torna precluso o direito de produzir provas. Calma, deixa isso aqui, tá? C. Veda a interposição de recurso contra a sentença? Claro que não. Quando acabar o processo, lembra do duplo grau de jurisdição, tá? Se você discordar de algo que aconteceu no processo, o que é que você pode fazer? Recorrer disso para o tribunal de origem. E nesse caso, nesse duplo grau, o que é que você pode fazer? Eu vou poder sim interpor um recurso, ainda que eu tenha sido revel durante a ação, certo? Letra D. Impede o réu de intervir no processo, salvo na fase de cumprimento de sentença. Não, gente. Letra E. Não enseja a presunção da veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. A resposta é essa letra E, porque ela vai exatamente de encontro ao que trata lá o artigo, acho que é 355 do Código de Processo Civil, 345 do Código de Processo Civil. E por quê? Ele fala o seguinte, de início, 344, ele diz o seguinte: se você foi devidamente citado e não apresentou contestação, os fatos alegados na inicial, na ação, na petição inicial, vão ser considerados presumidamente verdadeiros. Tá? Agora, o que é que acontece, gente?
No caso de tratar de algumas questões, por exemplo, se eu tenho vários réus no polo passivo e um deles contestou, acabou, ninguém é réu aí. Ou, se eu estou numa questão que você tem ali um direito indisponível, um litígio que trata de direito indisponível, não vão ser considerados presumidamente verdadeiros, tá certo? Resposta aqui correta, letra E. Ó, nas respostas do réu, nas respostas que o réu vai realizar, o que é que ele pode fazer? Primeiro, na contestação é o momento que ele tem de apresentar sua defesa. Ampla defesa, contraditório, tudo ali na contestação ele vai fazer, certo? Ele também vai poder indicar, ó, incompetência relativa ali do juízo, o valor da causa, tá? Justiça gratuita ele vai poder pedir. E, inclusive, uma coisa muito importante, gente, é a reconvenção. Vocês sabiam que na contestação ele pode pedir algo em relação ao autor? Pode pedir. A reconvenção é como se fosse uma nova ação, tá? Dentro ali da contestação. Por quê? Porque ele vai pedir algo. A reconvenção vai ter valor da causa e tudo mais, tá certo? Próximo aqui, ó. Também em petição simples, ele vai poder aqui, ó, realizar arguição de impedimento ou de suspeição. Lembra que a gente estava falando daqueles casos ali de impedimento de suspeição? Ele pode fazer isso por meio de uma petição simples, tá? Vamos mais. Próxima questão. Opa. Vamos lá. Quando ordenada por juiz incompetente, a citação válida. Olha só. Ele quer aqui que a gente saiba sobre a citação. Eu digo a vocês, deem uma olhada em citação, tá? Citação é a forma de você chamar ali, ó, o réu para apresentar a sua defesa. Ou para arguir ali, ó, uma incompetência, um impedimento, desculpe, né? Arguir um impedimento ou uma suspeição. Mas o que é que ele está querendo lhe dizer? Ó? Ele já trouxe para você a informação seguinte: o juiz é incompetente. Mas ele está dizendo que a citação é válida. Ele já trouxe. Isso era uma informação que poderia estar sendo questionada para você. Mas a banca já te entregou, tá? O que é que ele diz? Quando ordenada por juiz incompetente, a citação válida somente produz efeito se o processo versar sobre direitos disponíveis. Opa! A citação válida não produz efeito. Opa! Não torna litigiosa a coisa, mas constitui em mora o devedor. Errado, ela constitui sim litigiosa a coisa. Torna litigiosa a coisa, mas não constitui em mora o devedor. Errado. Errado. Induz litispendência. Sim, o que é isso, gente? O que vem a ser litispendência? Quer dizer que tem duas ações tramitando ao mesmo tempo sobre a mesma coisa. Então, a citação válida é que vai induzir a litispendência, tá? Vai dizer, ó, tem duas ações tramitando. Mesmo que o juiz seja incompetente, sim, tá? Resposta aqui é a letra E. Vem cá para a gente falar um pouquinho sobre citação. Eu não vou falar aqui sobre as espécies de citação. Isso vai ficar de dever de casa para você, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o que é a citação? É o ato pelo qual, ó, são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Thaisa, por que o executado aí nesse caso? Gente, pode ser que o seu processo, tá? Pode ser aqui que o processo não esteja ali na fase de conhecimento, já esteja na fase de execução, tá? Pode ser que o processo seja um processo de execução. Você pode ter um processo na fase de conhecimento, é aquele que o juiz vai instruir o processo, ainda vão ali ser produzidas todas as provas, vão ser ouvidas as pessoas. Mas o processo já pode ter ali, pode estar numa próxima fase, já pode ser outro tipo de processo de execução, tá? Vamos mais aqui. Prazo. Qual é o prazo da citação? Olha o que o código fala, tá? Muito importante. Em até 45 dias a partir da propositura da ação. Em até 45 dias a partir da propositura da ação. A falta de citação enseja o quê? Se não teve citação do réu para apresentar a resposta, olha o que você está infringindo, gente. O princípio do contraditório, o princípio do tratamento paritário, ali o princípio da paridade de armas. Claro que a falta de citação vai ensejar aqui, ó, uma nulidade processual. Thaisa, e aí? Se o réu, por exemplo, se o réu comparecer, vai suprir essa nulidade? Sim, supre a nulidade, tá? Se o réu comparecer espontaneamente. E nesse caso, os prazos serão contados a partir da data que ele compareceu, certo? Em juízo ali. O comparecimento espontâneo vai ensejar, gente, aqui o quê, ó? Ó, o comparecimento espontâneo vai suprir a nulidade da falta de citação.
certo? Vamos lá para a nossa questãozinha aqui, ó. Juiz incompetente, mesmo o juiz sendo incompetente, a citação é válida e induz o lilico. É interessante isso aqui para você memorizar. Por quê? O que é que ele induz? Ele induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. E tem mais. Mesmo o juiz sendo incompetente, interrompe a prescrição. Ô, Thaisa, tu tá falando juiz incompetente e eu tô aqui, ó, sem compreender. O cara passou para ser juiz e ele é incompetente? Não, gente, não é incompetente nesse sentido, não. É porque naquele caso, lembra que a jurisdição, ó, você tem uma jurisdição e os limites, ela é delimitada por meio de competência. Que você vai ter ali uma competência material, você vai ter uma competência territorial. Você tem vários tipos ali de competência. Você, por exemplo, ó, se você queria, lembra da história da TV, tá? Se você quiser dar entrada numa ação contra a loja, contra o fornecedor, contra o produtor, enfim, o que é que você tem que fazer? Procurar, dentro da competência judicial, qual é o juízo competente para aquilo. Em regra, você vai numa causa de defesa do consumidor nos juizados especiais, certo? Mas imagina, se você fosse pedir alimentos para algum parente seu, digamos que eu fosse pedir alimentos para os meus pais, ação de alimentos, tá? Nesse caso, eu posso ir para o juizado? O juizado é incompetente, tá? Eu tenho que ir numa vara de família. Ou, digamos que eu quisesse demandar ali contra a Fazenda Pública, teria que ir no juizado da Fazenda Pública. Então, quando fala que o juiz é incompetente, ele pode ser incompetente em relação do território, que não é o território dele, tá? Ou pode ser incompetente em relação à matéria. Tem várias questões de competência. Não necessariamente não tem nada a ver com ele ser competente, pessoa, qualidade pessoal, tá bom? Vamos lá, vamos mais. Opa, vamos aqui. Forma, tá? A competência, desculpe, a citação, em regra, ela vai ser pessoal, né? E nós já vimos, se assistam aí aos shorts da gente, tem um short que a gente fala, quando a gente tá falando dos prazos em dobro, dos prazos para algumas pessoas, a gente fala um pouquinho de citação, tá bom? Deem uma olhada. E podendo ser feita na pessoa dos representantes, ela é pessoal, mas pode ser feita na pessoa do representante. E em relação à União, Estado, DF e municípios, você vai ali citar a advocacia pública, o órgão que representa, né? A advocacia pública, no caso da União, a AGU, no caso dos estados, os procuradores, enfim, certo? O lugar, a citação ela pode ser realizada em qualquer lugar. Uma exceçãozinha aqui que o código traz é em relação aos militares. Por quê? Ele vai ser citado na unidade em que estiver servindo se não for encontrado em sua residência, tá? Ou sua residência não foi encontrada, ou se ele não foi encontrado lá na residência. Então, perceberam aqui, ó, que quando, ainda que o juiz seja incompetente, tá? A citação é válida nos casos do lilico. Lembra? Lilico. Ainda que o juiz seja incompetente, ela induz litispendência, torna aqui, ó, litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, certo? Próxima questãozinha, vamos lá. Os prazos para a fazenda pública, desculpa, os prazos para a fazenda pública são contados. Vamos lá. Isso a gente já viu até num short da gente, né? Um short aqui do nosso programa. Os prazos para a fazenda pública. O que é que acontece para essas manifestações? O que é que a gente vai ter aqui? Ó? MP, o prazo será contado em dobro. Essa intimação ela vai ocorrer de forma pessoal. A intimação dele é pessoal. Mas não é qualquer forma de intimação pessoal, tá? Não é por mandado por meio do oficial de justiça, não é por correios, não é assim. Essa intimação ela tem que ocorrer por carga, remessa ou por meio eletrônico, certo? Então vamos lá. Os prazos para a fazenda pública são contados, vamos lá, em dobro para todas as manifestações processuais, salvo se a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público. Deixa a letra A aqui em aberto, gente. Letra B, em dobro para contestar e também para recorrer, salvo nos processos digitais. Letra C, sempre em dobro, ainda que a lei estabeleça... Não. Se a lei estabelecer de forma expressa um outro prazo, segue esse outro prazo, tá? Em dobro para contestar e de forma simples para os demais atos. Não. De forma simples, não. Resposta correta aqui, ó. Letra A. Por quê, ó?
prazo para eles, ó, prazo para fazenda pública, gente, em dobro, certo? Em dobro, por meio de intimação pessoal, e não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa o quê? Um prazo próprio. Vamos seguindo aqui, tá? Opa, as cartas. Vê só. Vê só, tá? Só anotar aqui. As cartas, vamos lá. Você vai perceber que se a parte que você quer citar ou intimar estiver fora ali da jurisdição, fora ali da comarca, o que é que acontece? Você pode expedir uma carta precatória para o cumprimento do ato. Se a pessoa estiver fora do país, a diligência ela vai ser cumprida por carta rogatória. Thaisa, mas diante dos meios de comunicações hoje aí, de toda facilidade, não podem ter outras formas, não? Claro que pode, gente. Claro que pode. Mas o código ainda prevê aqui as cartas, tá? O 262 fala o seguinte: a carta ela tem caráter itinerante, tá? Podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. O que é que ele está querendo dizer com isso de itinerante? Quer dizer que a carta ela vai andando de comarca em comarca até encontrar a pessoa? É mais ou menos isso. Ela está dizendo o seguinte, ó. A carta ela tem que ser dirigida para o juiz específico, para as partes específicas e endereço específico, tá? Ela tem que ser dessa forma. Porém, tá? Por essa característica dela ser itinerante, ela pode, antes ou depois de ser lhe ordenado o cumprimento, ser encaminhada a um juízo diverso, tá? Do que dela consta, a fim de praticar o ato. Imagina aqui, ó, que no cumprimento da diligência é descoberto que a pessoa não reside mais naquela comarca. Então, por essa característica de ser itinerante, você não vai, ó, revoga aí essa carta que eu vou expedir outra carta precatória. Não, gente, tá? Encaminha para o próximo juízo, certo? Então vamos lá aqui para a questão da FCC. As cartas são chamadas precatórias quando se dirigirem à autoridade judiciária de outro país. Errado. Nesse caso, elas são chamadas de rogatórias, tá? Letra B tem caráter itinerante. Tá certo, mas deixa aqui no stand-by, tá? Letra C. Não precisam ser cumpridas pelo juízo destinatário se este discordar de seu conteúdo. Não, gente. Não, gente. A carta precatória ela tem que ser cumprida pelo juiz a quem ela se destina. Imagina, você tem aqui um juiz deprecante que vai expedir a carta e um juiz deprecado que vai receber essa carta para o cumprimento, tá? E ele vai cumprir ela nos seguintes termos dela, né? Nos estritos termos ali da carta. Letra D. Podem ser expedidas apenas pelos juízes de primeira instância. Errado. E letra E. Deverão ser expedidas preferencialmente em meio físico, tá? E encaminhadas pelos correios. Não. Errado também. Ó, em relação aqui, deverão ser expedidas preferencialmente em meio físico, gente, na verdade as cartas, elas deverão ser expedidas preferencialmente por meio eletrônico, tá? Preferencialmente por meio eletrônico. Hipótese em que o juiz vai assinar de forma eletrônica também, tá? Assinatura digital. Vamos lá. A sentença com resolução de mérito quando? Ele quer saber quando há resolução do mérito, tá? Quando há? Vamos lá. Juiz e resolução do mérito. Vamos aqui atentar para o nosso slidezinho. Haverá resolução do mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Lembra que eu falei que a reconvenção é uma inovação que vai ser ali proposta juntamente com a contestação? E tem um detalhe, viu, dessa reconvenção. Ela não precisa só ter o réu ali daquela ação. O réu pode chamar um terceiro para a reconvenção. Pode dizer, oh, não, esse autor aí tá me devendo dinheiro a mim e a Thaisa. Chama a Thaisa aqui, ó, reconvenção contra ele. Vamos lá. Então, haverá resolução do mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação, tá? Ou na reconvenção. Ou decidir de ofício a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Cuidado, tá? Que isso aqui é cobrado. Também tem resolução do mérito quando o juiz diz, opa, reconheci aqui a decadência ou reconheci a prescrição da ação.
Tchau para você. Lembra que lá em direito civil você vê algumas situações de prescrição? Lembra? Quando você está estudando direito civil, você vê lá decadência e prescrição. E vê os casos, né, de interrupção e tal. Então, se o juiz decidir de ofício sobre a ocorrência de decadência ou de prescrição, já era, ele resolveu aqui o mérito também. Também aqui, gente, nos casos que o juiz vai homologar, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Ou ele vai homologar o quê? A transação, tá? Das partes. Ou a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Então, perceba, o próprio Código diz que haverá resolução do mérito em quais casos? Primeiro, se o juiz está acolhendo ou mesmo está rejeitando o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Se o juiz diz, eu acolho o pedido, ou não, eu estou rejeitando o pedido, ainda que ele diga que está rejeitando o pedido, ele está resolvendo o mérito. Ou nos casos que o juiz decidir de ofício a requerimento sobre a ocorrência de quê? De decadência ou de prescrição, tá? Ou se o juiz for só homologar. Homologar o quê, A parte contrária reconheceu a procedência do pedido, gente. É o seguinte, o réu disse, não, eu reconheço a procedência do pedido do autor. O que é que o juiz faz agora? Vou só homologar. Pronto, resolveu o mérito. Ou houve transação entre as partes. Ou se o autor diz, eu vou renunciar aqui à pretensão que eu formulei na minha ação ou na reconvenção, no caso, o réu, tá? O juiz também resolve o mérito. Vamos lá julgar a questão. A sentença com resolução de mérito quando esta acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência. Calma, a gente não falou disso, tá? Letra B. Decidir de ofício a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Exatamente uma das hipóteses que a gente viu. Quando o juiz, você viu as hipóteses, quando é que vai haver a resolução do mérito? Juiz acolheu ou rejeitou o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Ou no caso de, aqui, decidir de ofício a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou de prescrição. Letra B já é a resposta. Letra C, homologar a desistência da ação após a apresentação de contestação pelo réu. Ele não fala em desistência, tá? Ele não fala em desistência. Ele fala aqui, gente, ele fala em renúncia à pretensão formulada, lembra? Ou, aqui, reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada? Não. E letra E, verificada a ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso aqui não vai resolver o mérito, tá? Não vai resolver o mérito. Vamos lá. Próxima questão. Recursos, tá? Vai ser conferida aí, gente. Vai ser conferida a parte. Imagine só. Agora, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Presta atenção. Quando você inicia um processo, tá? Inicia por meio da ação. A outra parte foi citada a apresentar a defesa dela, que é a contestação. Junto com essa contestação pode vir um presente para você, que é uma reconvenção, tá? Ele agora vai fazer um pedido para você, não só se defender do que você falou contra ele. Houve toda a instrução processual e o juiz já proferiu uma sentença. Antes de transitar em julgado, vão se abrir prazos para que quem foi vencido ali na causa, para quem foi prejudicado, possa o quê? Recorrer. Até porque, gente, nessa sentença o juiz pode acolher totalmente o pedido, parcialmente, ou ele inclusive pode simplesmente não reconhecer o pedido e rejeitá-lo. Às vezes ele rejeita logo no início, né? Mas na sentença ele pode dizer, não, esse pedido é improcedente, tá bom? O que é que acontece aqui? O que é que vai acontecer aqui? Preste atenção. Quando o juiz profere uma sentença, vai nascer para as partes ali o direito de quê? De recorrer, tá? Da parte vencida, a parte vencida vai poder recorrer. Então, o nosso código ele vai trazer ali uma série de recursos que você agora vai poder ali, interpor. Mas você não interpõe o recurso, você até interpõe, né?
É tipo assim, Thaís, eu achei que com a sentença o processo acabasse. Claro que não, gente. Lembra das histórias que o negócio alguém vai recorrendo e recorrendo e recorrendo. E às vezes um processo dura 10 anos, 15 anos. Sério isso? Sério. É sério. Então, o que é que você pede num recurso ali? Você, num recurso, você pode pedir, ó, essa parte aqui da decisão que eu não concordei, que eu fui vencido, eu quero que o que o tribunal se manifeste sobre isso. E detalhe, viu, gente? Se o tribunal disser que é para reformar a sentença, vai ser alterada nessa parte que foi impugnada por meio do recurso. Em regra, ali, o que é que você vai ter? O recurso. Ah, Thaisa, se fosse para estudar um recurso, qual que você me indicaria? Estuda apelação. Porque das sentenças, geralmente, vai caber uma apelação, tá? Ou, Thaisa, a decisão foi obscura, ali, contraditória. Aí, em regra, apesar de estar no capítulo que trata dos recursos, né? A nossa doutrina, ela entende que embargo de declaração, em regra, não seria bem um recurso, tá? De decisões interlocutórias, vocês vão perceber que vai caber uma coisa chamada agravo de instrumento. Vamos falar um pouquinho dos recursos aqui, tá? Vamos falar. Ó, legitimidade. Quem tem legitimidade para interpor um recurso, gente? A parte vencida, o terceiro que foi prejudicado ou até mesmo o Ministério Público. Deixa eu me tirar daqui. Opa. Deixa eu me tirar daqui. Pronto. Tá? A parte vencida, o terceiro prejudicado ou até mesmo o Ministério Público. Pode ter um recurso adesivo, tá? Pode sim ter um recurso adesivo, a outra parte vem, pô, recurso adesivo. Qual é o prazo? Gente, em regra, todos os recursos vão ter um prazo ali de 15 dias, com exceção dos embargos de declaração, que são 5 dias. Cuidado, tá? Porque no juizado, o prazo de apelação, o prazo dos embargos, você pode aqui, ó, ter uma diferença. Cuidado. Desistência, tá? Desistência. A parte vai poder desistir do recurso? Claro, a qualquer tempo, independentemente do litisconsorte. O que é o preparo nos recursos, tá? É um pagamento de custas. Você não vai agora recorrer à justiça para que o tribunal se manifeste de forma gratuita. Você vai ter que pagar. E o nome disso é preparo. E tem mais, né, gente? Nos recursos se fala muito da tempestividade, que seria esse prazo. Se na sua prova cair essa nomenclatura de tempestividade, é em relação ao prazo ali para interposição do recurso, tá? Efeitos. Os recursos eles vão ter ali um efeito, ó, devolutivo ou suspensivo, certo? Devolutivo porque você está devolvendo a matéria para um tribunal de origem. E suspensivo é que ele suspenderia ali a eficácia da decisão. Cuidado. Espécies, você vai ter aí, ó, apelação, tá? Agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, agravo em recurso ordinário ou em recurso especial, tá? E embargos de divergência. Seria RESP, né? ROC ou RESP. Presta atenção aqui. Presta atenção numa coisa também. De um despacho, gente, do mero despacho, em regra, não vai caber recurso, tá bom? Cuidado, cuidado em tudo isso aí. Vamos lá. Vamos para a nossa questão. Os recursos poderão ser interpostos contra os despachos. Não, gente, não tem recurso de despacho, tá? Contra os despachos, decisões interlocutórias. De decisão interlocutória, em regra, vai caber agravo de instrumento. E de sentença, em regra, você tem ali uma apelação, tá bom? Letra B. Tá errado a letra A, né? Letra B. Impedem, via de regra, a eficácia da decisão, além de interromperem o prazo para interposição de outros recursos. Segura aqui, tá? Deixa eu puxar agora para cá. Segura aí. Letra C. Podem ser interpostos pela parte vencida, certo? Pelo terceiro prejudicado, certo? E pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Certinha a letra C, tá? Certinha essa letra C. Letra D. Impedem, via de regra, a eficácia da decisão, apesar de não interromperem o prazo para a interposição de outros recursos. Gente, a interposição de um recurso não interfere na eficácia da decisão, tá bom? Letra E. Não poderão ser interpostos sem a anuência de todos os litisconsortes de forma alguma. Lembra o que é litisconsorte, né? Ou no polo ativo da demanda, de quem está propondo a ação, ou no polo passivo, de quem é o réu da ação, você pode ter mais de uma pessoa. E quando você tem mais de uma pessoa num dos polos, é chamado de litisconsorte.
E você pode ter várias pessoas em ambos os polos, tá? Litisconsortes ativos e litisconsortes passivos, tá bom? Então vamos lá. Qual a resposta aqui? Correta, letra C. Próxima questãozinha aqui nossa. Vamos lá. Agravo de instrumento, tá? O agravo de instrumento só pode ser interposto durante a fase de conhecimento até a decisão que realiza o juízo de admissibilidade da apelação? Não. Essa foi um pouquinho mais elaborada, né? Mesmo aqui é uma questão de nível médio, viu, gente? B. Só pode ser interposto durante a fase de conhecimento até a sentença? Não. Deverá ser dirigido ao juízo de primeira instância, que depois de exercer juízo de retratação, o encaminhará ao tribunal. Não, não, não. Pode ser interposto contra qualquer despacho ou decisão interlocutória? Calma. Poderá ser interposto não só na fase de conhecimento, mas também contra decisões interlocutórias proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença. Tudo certo, tá? Tudo certo. Então aqui, ó, resposta correta, letra E. Tá aqui o artigo 1015 falando do agravo. Opa, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias, tá? Decisões interlocutórias que estão ali, ó, elas não põem fim ao processo, gente, tá? São decisões que vão ser ali proferidas durante o processo, tá bom? Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, tá? Ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Tranquilo aqui. Próxima e última questão do nosso aulão, só para reforçar, ó, que em 2023 eu ainda encontrei aqui no acervo da FCC 2 questões falando da mesma coisa. O juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A competência do juizado especial cível, entre outras hipóteses, na forma da Lei 9.099, é das causas cujo valor não exceda a quanto, gente? 40 salários mínimos. E se você tiver 100 advogado, ó, 20 salários mínimos, tá? Resposta correta aqui, letra D. E até a nossa próxima, até deixa eu puxar aqui. Até o nosso próximo aulão. Gente, ó, eu sei que processo civil é uma matéria um pouquinho mais técnica. Eu sei também que isso gera em vocês um certo desconforto e uma certa dificuldade mesmo do manejo com a matéria. Mas tenham calma, sejam resilientes, né? Estudem, não desistam de processo civil. Da mesma forma que as outras matérias têm 5 questões, continuem resolvendo as questões na plataforma que vocês utilizarem, que concursos, tec concursos, questões do Gran Cursos ou questões do Estratégia, independentemente, ou outra plataforma que vocês utilizem. Não deixem de responder as questões. Cuidado aí com as matérias do edital para não estarem respondendo questões que não vão cair, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.